Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Será que eu posso ver adorador de Jesus Cristo? Aí se tiver, joga a mão para cima e dá um glória a Deus. Aleluia. Deus já faz presente na casa. Enquanto louvor, louvava, o pastor Garudo ministrava, Deus usava ele tremendamente. Assim como ele diz, Deus tem restauração para a sua vida aqui nesta noite. Você vai sair daqui diferente. Você entrou de um jeito, mas você vai sair de outro, porque meu Deus é poderoso. Meu Deus é fiel para restaurar, para salvar, para curar. Meu Deus vai fazer grandes coisas aqui, assim como diz o pastor Haroldo. Eu quero, neste momento, estar agradecendo a Deus em primeiro lugar. Também quero estar agradecendo na ausência da pastora Silmara e pastor Rony, a qual deu essa oportunidade de estar aqui subindo este púlpito. O pastor Haroldo, junto com a pastora Ivanice, que está na frente desse culto de quarta-feira. Todos os pastores, pastoras dessa casa, presbíteros, missionárias, diácono e diaconisa. Você que trabalha na obra do Senhor, você que saiu da sua casa para estar aqui nesta noite, para ouvir uma palavra do Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar a sua vida, que você possa sair daqui diferente. Amém? Nós estamos nessa campanha, né, fortalecendo as mãos, os pés, tocando nos mantos. Nós sabemos que no primeiro elo, a pastora Silmara trouxe uma palavra tremenda, falando sobre aquela mulher samaritana. E o pastor Haroldo falou que também sobre Isaías 35:3, e falou também da mulher do fruto de sangue, a qual está em Lucas, no capítulo 8. O pastor Domingo também, Deus usou ele tremendamente, a qual ele trouxe uma palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 14, falando dos enfermos que eles levavam até ali, e o nosso Deus curava. E hoje é o quarto elo, e eu sei que Deus mais uma vez vai falar, o mesmo Deus que usou a vida deles para falar aqui, é o mesmo Deus da minha vida, e eu creio que Ele vai falar comigo e com você mais uma vez nesta noite. Eu quero estar convidando você, na Bíblia, eu abri em Marcos, no capítulo 5, falei, meu Deus, pastor Haroldo falou sobre essa mulher, o missionário abriu a palavra aqui falando sobre ela, mas durante a semana eu orando, buscando, e essa palavra agarrou no meu coração que não tinha jeito. Falei, Deus quer falar, nós temos que ser obedientes àquilo que Deus quer falar conosco, amém? Vamos estar lendo no capítulo 5, no capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 24, amém? Todos a encontraram, amém? E foi com ele seguir uma grande multidão que apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e desperdiçado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado, isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia-se, somente tocar nas suas vestes sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo no seu corpo está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e te faz quem te tocou? E te diz quem te tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizeram. E então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e curada deste teu mal. Amém? É uma palavra que é bastante pregada, mas eu creio que Deus tem algo novo para mim e para você nessa vida. Nessa noite aqui nós sabemos que, para nós entrar aqui, para nós entender um pouco, assim como muitos fazem, vamos voltar lá no livro de Levítico, no capítulo 15, a partir do versículo 19, a qual a palavra de Deus nos fala sobre a mulher. Quando ela tivesse, durante os seus 7 dias,
do fluxo de sangue, da sua separação. Em tudo que ela tivesse, alguém tocasse, ficaria impuro, ficaria imundo. E a pessoa que tocasse ali tinha que banhar com as águas, e até a tarde ela ficava limpa, mas a mulher tinha que ficar separação durante 7 dias. E assim, mais para frente, acho que está em Levítico 15, 25, que fala, se continuasse mais ainda além deste tempo de 7 dias, que ela continuaria do mesmo jeito, continuaria separada, da separação. E sabendo nós que a mulher, quando saía deste período, ela tinha que ficar ainda mais 7 dias. No 8º dia, ela pegava 2 rolinhas ou 2 pombas e levava até o sacerdote, que ele pudesse ali fazer o sacrifício em pecado para limpar ela. Se nós formos voltar 2000 anos atrás, o que esta mulher vivia não era fácil. Uma mulher a qual tinha 12 anos e sofria com este fluxo de sangue. Uma mulher que talvez já estava debilitada, uma mulher que talvez já não tinha força, uma mulher que talvez não tinha esperança mais. Uma mulher que já estava vivendo, talvez pensando, agora eu vou morrer. Quem sabe entrou alguém aqui nesta noite que está vivendo como esta mulher estava. Esta mulher, ela tinha um fluxo de sangue. Eu não sei o que tem passado na sua vida. Eu não sei qual o problema que você tem vivido dia a dia. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado. Não sei que o problema que você tem enfrentado talvez tem 7 dias. Talvez tem 7 anos. Talvez tem 12 anos como esta mulher. E alguém chega perto de você e tem dizido, não vai adiantar, acabou, não adianta mais, não tem jeito. Alguém tem tentado desanimar você. O inimigo da vossa alma e da minha alma tem suado no seu ouvido dizendo, acabou. Não tem jeito, tudo terminou para você, não tem jeito mais. Assim como esta mulher, ela tinha gastado tudo, contou muitos médicos, e eu tenho certeza para você que muitos chegavam diante daquela mulher e dizia para ela, você não tem jeito mais, acabou, você gastou tudo que você tinha, você procurou, você foi nos melhores médicos, você procurou solução, mas não tem jeito. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, alguém deu uma palavra contrária para você, mas eu venho aqui para dizer para você nesta noite, da parte do meu Deus, que Deus nesta noite, Ele te cura, Ele te sara, Ele te liberta, Ele arranca desse problema que você tem vivido. Porque meu Deus é fiel. Essa mulher até então, ela não tinha ouvido falar de Jesus. A palavra do nosso Deus diz assim, que havia padecido muito com muitos médicos, desperdiçado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado. Isso antes ia indo a pior. Quem sabe você tem confiado no homem, quem sabe você tem confiado no seu dinheiro, quem sabe você tem posto a confiança em outras coisas. Essa mulher pôs confiança em tudo, mas nada pôde fazer por ela. Quantas pessoas que talvez essa mulher, a Bíblia não fala, mas quem sabe essa mulher, além de ter ido no médico, ela caçou uma casa de macumbaria, ela caçou uma casa que podia alguém fazer alguma coisa para ela, um lugar que eles podiam benzer para ela, mas nada adiantava. Mas o que me chama a atenção, que aqui essa mulher, porque no capítulo 5, no versículo 27, ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Mas você estamos aqui nesta noite porque nós ouvimos falar de Jesus. Nós estamos aqui porque nós ouvimos falar de Jesus. E ouvimos falar que Jesus está aqui, nesse ministério Powerful in God, que aqui há homens e mulheres usados por Deus. Homens que jejuam, mulheres que jejuam, mulheres que pagam preço, mulheres que intercedem, cada um aqui paga um preço. E o nosso Deus está aqui nesta noite. Ela ouviu falar de Jesus. Eu creio que chegou alguém perto daquela mulher. Chegou alguém perto daquela mulher, falou assim,
Ela começou a falar, tem 12 anos que eu estou sofrendo. Não tem jeito para mim mais. As pessoas têm me desanimado, as pessoas têm me colocado para baixo, já gastei tudo que tem jeito, não tem jeito. Mas ela ouviu falar de Jesus. Eu creio que chegou alguém perto daquela mulher, assim como eu e você que conhece Jesus. Eu conheço, você conhece. Como a irmã do testemunho aqui, nós precisamos falar de Jesus. Porque aí fora tem muitas pessoas sofrendo. Eu não sei qual tipo de hemorragia que as pessoas têm vivido. Não sei se é no casamento. Eu não sei se é na droga. Eu não sei. Não sei se é no alcoolismo. Mas estão sofrendo. E esta mulher ouviu falar de Jesus. Talvez quem chegou ali perto dela para evangelizar, porque ela ouviu falar de Jesus, porque a mulher falou alguma coisa de Jesus. Deve que chegou lá falando assim, você não está sabendo não? Você está me contando esses problemas seus todo aí, mas você não ficou sabendo não? Não. Tem um tal de Jesus aí que está operando as maravilhas, milagre. Ele curou um demoniado. Ele curou um demoniado lá em Cafarnaum. Ele chegou lá. O homem tem demoniado há muito tempo. Mas ele chegou. Ele expulsou o demônio daquele homem. E aquela mulher deve ter ficado mais animada. Falou, o quê? Me conta mais. Ele curou. O homem está são. Eu quero dizer para você que nesta noite, você que entrou aqui na casa do Senhor, se alguém na tua família que está precisando de ser liberto, Deus vai te usar. Você vai sair daqui de uma maneira diferente. Você vai sair daqui hoje cheio de Deus. Você vai ministrar sobre a vida dele e falar que você serve um Deus vivo. É um tempo novo da igreja, é um tempo de eu e você levantar como homens de Deus e mulheres de Deus e falar, demônio, você tem que sair, e ele tem que sair, assim como o nosso Jesus fez. E a mulher continuou contando para ela. Esse homem está fazendo maravilha. Ele curou também, ele curou um leproso. Ele curou um leproso, curou. Esse leproso vivia igual você também. Porque ele é leproso, ele tinha que ficar moitado também. Porque ele estava sangrando, para dele ia sair sangue. Ele curou, ele ficou são. E o coração daquela mulher, eu penso, enchendo de esperança. Porque ela estava ouvindo falar de Jesus. E como assim está você aqui nesta noite, que entrou aqui? Você está ouvindo falar de Jesus, eu estou pregando Jesus para você. Eu sei que o seu coração está enchendo de esperança aí. Eu sei que a sua fé vai estar aumentando. Eu sei que na hora que chegar no fim deste culto, você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui diferente, querendo servir mais a Deus. Porque Deus vai fortalecer os teus pés. Deus vai fortalecer as tuas mãos. Porque o Emmanuel veio. Ele veio para fortalecer mim e você. E Ele está aqui nesta noite, dizendo para a igreja dele, eu estou aqui para fortalecer, para vos encorajar a pregar o meu evangelho àqueles que precisam. Não, me conta mais desse Jesus. Eu preciso saber mais desse Jesus. Você não está sabendo não? Deixa eu te contar para você. Ele estava numa casa em Cafarnaum. Ele estava pregando a palavra. A casa estava lotada. E eles pegaram um paralítico. Não podia andar, estava de cama. Mas eles pegaram, 4 amigos deles pegou ele. Levou ele até ali, ele não podia entrar. Mas eles arrumaram um jeito, eles entraram por cima, abriram um buraco. E colocaram e desceram aonde que ele estava. E Jesus falou com ele. Ele estava salvo. E ele foi curado. Ele foi carregado em cima de uma cama. Mas eu creio que quando ele saiu dali, ele saiu carregando aquilo que carregava ele. Ele saiu carregando aquela cama, a qual ele andava há muito tempo enfermo. Eu quero dizer para você, se tem alguma coisa que está te prendendo, nesta noite vai ser desamarrado em nome de Jesus. Porque aquilo que te prendia, você vai dar ordem sobre aquilo. Porque meu Jesus está aqui e ele está dizendo que nesta noite ele está desfazendo o laço de morte. Porque o Deus nosso é poderoso. Se você abrir a palavra do Senhor, se você for lá em Romanos,
Essa mulher ouviu falar, falou em Romanos 11, 10, capítulo 10, versículo 17, fala assim: de sorte que a fé, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher ouviu falar a palavra de Deus. E eu e você estamos aqui ouvindo falar a palavra de Deus. E eu creio que sua fé está aumentando. E essa mulher, eu creio que ela começou a ficar alegre, começou a ter uma esperança. Assim como você está neste banco, sua esperança começa a ser renovada. Você não ficou sabendo, não? Ele estava no meio do mar e os discípulos estavam no meio do mar. Um alvoroço danado, o vento estava batendo, sacudindo, e ele estava dormindo na polpa do barco, parecia que nem estava aí, mas eles estavam contando que ele estava, e ele estava, os discípulos estavam tentando, tinha jeito, começaram, talvez a Bíblia não diz, quem sabe tirar água com alguma coisa ali dentro do barco, porque eles eram pescadores, eles eram preparados para qualquer tipo de vento que vinha, mas eles estavam ali tentando, e aquele dia eles não conseguiram. Quem sabe você está tentando com suas próprias mãos, você tem sacudido, tentado buscar força, mas você não tem conseguido acalmar este vento que está sobre a sua vida. Mas como que os discípulos naquele momento, eles lembrou, o mestre está dormindo, será que ele não importa com nós? Mas eles acordaram ele. Eu quero dizer para você que nesta noite, coloca-se de joelho durante esse problema que você tem e chama a atenção do mestre, porque ele para essa tempestade na sua vida. Quando eles chamaram Jesus, Jesus levantou, acalma-te mar, aquieta-te vento, e tudo parou, e os discípulos ficaram atemorizados. Quem é este que até no vento manda? Quem é este que até no mar manda? Tudo tem que acalmar. Eu quero falar para você, o Jesus que eu sirvo e você serve, ele é maior que qualquer problema. Ele está aqui hoje para te fortalecer nos teus pés e tuas mãos. E essa mulher, eu creio que ela foi se enchendo de esperança cada vez mais, falando dele, que homem é este? Eu estou achando que estou vendo minha solução vai chegar. Eu estou vendo, minha solução vai chegar. Eu creio que a fé dela foi aumentando, assim como está aqui, ó, em Romanos 10, versículo 17, falando que veio, foi ouvindo, e a fé dela foi aumentando. Eu creio que você está aí hoje, a sua fé está aumentando. Não, peraí, deixa eu te falar mais, deixa eu te contar mais, vem aqui. Você não está sabendo, não. Depois desse vento todo, ele foi lá em Gadara. Tinha um homem lá que tinha tempo que estava demoniado. Eles amarravam o homem, não tinha jeito. Eles tentavam tudo quanto é jeito e não tinha. Mas ele vivia no sepulcro. Mas quando o meu Jesus chega ali, aquele demoniado, o demônio que estava nele, veio até Jesus e prostrou diante de Jesus. Eu quero falar comigo, com você. O nosso inimigo de nossas almas, ele tem que prostrar diante de Jesus. Ele tem que bater em retirada. Se o inimigo tem tentado contra a tua vida, se o inimigo tem tentado trazer desânimo na tua vida, hoje ele vai ter que bater em retirada. Em nome de Jesus. Não é no meu nome, não. Não é no nome da igreja Power of God, não. Mas é no nome do Rei, dos poderosos, de Jesus Cristo. Jesus pega e volta. Quando ele sai dali, o chefe da sinagoga, Jairo, vai de encontro a Jesus. Pastor Gilmar até estava falando na rádio. Eu falei, meu Deus está confirmando esse trem aí. Aí Jairo chega perto de Jesus e fala, vai até minha casa, que a minha filha está morumbuda. Creio ali que alguém que estava ali perto daquela mulher falando com ela. Está correndo um boato aí, que Jesus chegou aí. Ele está indo lá na casa de Jairo, que a filha de Jairo está morumbuda. Jairo chegou e prostrou diante dele, foi só prostrar e clamar e ele está indo lá. Tá. A mulher se encheu mais de esperança ainda. A mulher foi enchendo. E ela disse assim, que a palavra do Senhor diz aqui ainda, ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha a fé dessa mulher. Ela falou, se somente
eu tocar nas suas vestiduras, eu sararei. Olha o protocolo que essa mulher quebrou. Olha essa mulher fugindo fora da lei, daquilo que ela não podia fazer. Será que você está disposto aqui nessa noite a quebrar o protocolo? Será que você está disposto, essa fé sua, tocar em Jesus e dele sair virtude? Você vai dizer para mim, como é que eu posso fazer isso? É com a sua fé, com a sua atitude. Lá em Hebreus 11, por que está lá guardados os homens da fé? Porque eles teve fé, eles teve atitude, eles teve testemunho. Eu e você hoje para tocar em Jesus, nós temos que ter fé, nós temos que ter atitude e temos que ter testemunho de vida. No Jesus nosso é maravilhoso demais. E logo lhe se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Quando você troca em Jesus, com fé, aquele mal que você sente tem que ir embora. Tem que desaparecer. Você sabe aquilo que está afligindo a sua vida? Você sabe aquilo que tem tentado te parar? Você sabe todos aqueles problemas que tem vindo na sua vida? Eu quero declarar para você nessa noite, ele vai ter que sair, ele vai ter que ir embora, porque você vai tocar em Jesus hoje pela fé. Você tem que dar um passo de atitude, um passo de fé. Porque essa mulher quebrou o protocolo todo. Ela não podia fazer isso. Mas ela colocou no seu mente, se eu tocar, eu vou ser sarado. Quem sabe tem alguém dizendo para você, você não pode ir até Jesus. Ele não te vê, ele não vai te sarar. Não tem jeito mais para você. Esse casamento seu acabou. O seu filho está nas drogas, não tem jeito mais. Quem alguém tem desanimado você, eu quero dizer para você, arranca a virtude do mestre, arranca a força dele, porque ela arrancou força de Jesus. Virtude, se você ler algumas palavras, virtude é força, ela arrancou. Aquela mulher não tinha força mais, ela estava delimitada. Quem sabe você não está tendo força mais de caminhar com Jesus. Quem sabe você está querendo parar. Mas nessa noite aqui eu tenho uma palavra de ânimo para você, que vem da parte do meu Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você crê que eu sou profeta de Deus, você levanta a tua mão e recebe. Hoje será fortalecido sobre a sua vida. Hoje as suas mãos e teus pés, assim como esta mulher foi curada, você será curado. Você será sarado, o seu casamento será restituído, o seu filho sairá da droga, aquilo que você chora, vai vir sorriso sobre a sua vida. Porque o meu Deus tem o melhor para mim e para você. Deus é fiel. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo sairá, e voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Tremendo isso aqui. Tremendo isso aqui. Uma multidão apertava Jesus. Uma multidão apertava Jesus. Uma multidão seguia ele. Mas simplesmente uma mulher, delimitada, fraca, já tinha perdido talvez seu sangue quase todo. Há 12 anos aquela mulher sofrendo aqueles problemas, sem força. Não sei como ela foi, mas ela criou força pela fé e foi até Jesus. Jesus procurando, quem me tocou? Será que Jesus pode procurar aqui hoje alguém que toca nele? Será que alguém aqui hoje pode tirar a virtude de Jesus? Será que ele pode olhar para aqui hoje e falar, alguém aqui me tocou hoje? Será que ele pode olhar e dar um sorriso? Alguém aqui me tocou hoje. Alguém aqui hoje vai sair diferente. Nosso Jesus é tremendo. Disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz quem te tocou? Sabe? Está olhando para você e está dizendo,
você não está servindo Jesus. Como é que você pode? Ele falou, não, ele está olhando para mim. Alguém me tocou, de mim saiu virtude. Os discípulos diziam para ele, ninguém te tocou. Muitas das vezes nós queremos parar o ministério de alguém. Quantas vezes queremos aborrecer alguém. Mas o Jesus vê o que você faz. A multidão não pode ver. Mas meu Jesus vê o que você está fazendo. Jesus vê que você tocou nele. Não precisa de eu saber, não precisa de ninguém saber que você tocou em Jesus. Mas ele sim tem que saber que dele saiu virtude. Será que você está disposto a tirar a virtude de Jesus nesta noite? Então a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. Sabe por que essa mulher, temendo e tremendo? Porque ela podia fazer uma coisa que ela fez uma coisa que ela não podia fazer. Ela pensou assim. Quando ele voltou, ela ficou com medo, ficou moitada, como diz o pastor Haroldo, que essa mulher, pastor Haroldo falando que essa mulher deve ter moitado, ela deve ter ficado com medo no meio da multidão. Porque ela não podia fazer aquilo, ela não podia tocar, porque se ela tocasse ficava imundo. Ela falou assim, agora ele vai me repreender, agora ele vai falar muita coisa comigo, porque eu quebrei a regra, eu quebrei a lei, eu fiz uma coisa que eu não podia fazer. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? Que ela esperava de Jesus, sabe o que ia pensando? Que ele podia chegar nela e bater, podia chegar e repreender ela pelo que ela fez, que ela não podia fazer. Quem sabe você que está aqui nesta noite, alguém está dizendo para você que você não pode vir aqui na frente, render o pé do mestre. Quem sabe alguém está dizendo para você que você não pode se batizar. Quem sabe alguém está dizendo para você que você não pode vir para a casa de Deus. Mas eu quero dizer para você, você pode vir sim, porque talvez aquela multidão ali olhava pelos pecados daquela mulher. É isso que ela tinha medo de ser julgada, mas ela olhou para o lado de Jesus. Não importa o jeito que você está, não importa o jeito que você está andando, não importa o que você fez no passado, o importante é quando você chega diante do mestre, que você toca nele, você sai mudado. E ele disse, filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Essa mulher quebrou um monte de protocolo, ela quebrou tudo naquele dia. Eu te chamo aqui hoje, nesta noite. Quando estender esse manto aqui, o manto não pode fazer nada para você, mas quebra o protocolo hoje. Chama a atenção do mestre, tira a virtude dele. Ela esperava uma palavra de repreensão, mas Jesus vira para o lado dela e disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Quem sabe você tem medo, quem sabe você vê Jesus, nosso Deus, como um homem que está com o bastão na mão, olhando brabo, querendo te detonar. Não, hoje Ele está aqui, querendo te abraçar, te falando, toca em mim, que nesta noite você vai sair diferente, você vai saber que eu tenho para você cura, eu tenho cura para você. Essa mulher estava delimitada no físico dela, mas o que Deus ministrou no meu coração, quando eu buscava Ele, quando eu orava, Ele dizia para mim que nesta noite que haveria pessoas que estão fracas espiritualmente, pessoas que estão querendo desistir, pessoas que não estão aguentando caminhar mais, pessoas estão dizendo que seu ministério não vai dar certo, pessoas estão falando que você vai parar, mas o meu Deus manda te falar hoje, toca nele, que hoje Ele te fortalece, hoje Ele tem vida para você. Se você antes louvava, hoje você não louva mais, hoje você vai voltar a louvar. Se antes você jejuava, você não, hoje não está jejuando, mas você vai sair daqui desta noite jejuando, buscando mais, porque aonde você toca, enquanto você toca no mestre, dele tem que sair virtude. Virtude é força, e Deus tem força para você hoje. O Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida com autoridade, assim como o pastor Haroldo diz aqui, que ele estava fortalecendo, que ele estava arrancando pessoas das cavernas. Deus hoje te está dando pão, Deus hoje está te dando água, Deus hoje está fortalecendo, porque Ele é Deus fiel para cumprir.
Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Não deixa que o inimigo da minha alma e da sua alma venha te parar. Não deixa que os problemas, não deixa que as dificuldades. Mas olha para ela e diz: eu sirvo um Deus todo-poderoso e nada pode me deter, porque eu sirvo um Deus e Ele está comigo, porque Ele prometeu que estaria comigo e com você até nos últimos dias. Será que você pode dar um glória e dar um aleluia por esse Deus nosso poderoso? Oh, glória, aleluia, Deus. Eu acho mais importante esse nosso Deus, sabe por quê? Porque você talvez está aí neste banco, dizendo: eu não sou nada, ninguém me vê, ninguém está nada nem aí para mim. Sim, meu Jesus está aí sim para você, eu não posso estar vendo, mas Ele está vendo. Para o meu Deus não tem ninguém mais importante. Para o meu Deus não tem pessoas que têm mais dinheiro. Para o meu Deus não existe nada disso. Ele olha para a sua fé, Ele olha para o seu caráter, para um coração contrito, um coração que te encontra Ele. Sabe por que eu falo para você? Aqui foi um príncipe da sinagoga, Jairo, talvez era um homem reconhecido diante da sociedade, mas chegou uma mulher que não tinha nome. A palavra de Deus só fala uma mulher, e ela conseguiu parar Jesus. Antes de chegar na casa de Jairo, eu quero dizer para você, você tem sentido-se inferior às demais pessoas. Jesus está aqui, Ele para hoje para te curar, Ele para hoje para te sarar, porque não existem pessoas melhores para nosso Deus. Todos nós somos igual. Há uma diferença, há um coração contrito, um coração cheio de confiança, um coração cheio de fé, que vai tocar nele e vai sair curado. Aquela multidão teve que ver o que Jesus fez. Talvez até Jairo pensando: meu Deus, a minha filha está morumbuda, está ruim, está morrendo, está morta. Mas a fé daquela mulher, ela parou Jesus. Ela parou Jesus e a multidão teve que ver. Será que você está disposto a parar Jesus para ele olhar para você? Será que você tem tentado agradar a Jesus, que Ele possa parar e olhar? Eu vou derramar as bênçãos sobre a vida dele. E eu creio que nesta noite, aquilo que tudo estava travado na sua vida, é pela sua fé que está gerando no seu coração. Porque a fé vem de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está gerando a fé dentro de você. Quando você vir passar aqui, que você tocar neste manto, eu creio que o manto não pode fazer nada para você, mas creio no nosso Deus poderoso, que você vai tirar a virtude dele, que você vai ter força para caminhar. Não um dia, nem 2 dias, nem 3 dias, mas assim, até o arrebatamento da igreja. Nós temos que ser humildes. Nós temos que confiar em Deus, saber que nós não somos nada, que é Ele que faz, que é Ele que opera. Não adianta eu e você querer ter tupete. Não adianta, porque Ele pega a gente e amassa. Ele amassa. Eu falo por mim mesmo, porque Deus me amassou. Mas quando nós reconhecemos que Ele é Deus mesmo, que tudo é Ele que faz, que nós não podemos nada, que eu não posso confiar no meu braço, que eu não posso confiar na minha força, que eu não posso confiar nos médicos, que eu não posso confiar no dinheiro, mas sim no Deus Todo-Poderoso. Eu não estou dizendo para você que dinheiro é maldição e que os médicos não podem fazer nada para você. Não, nada disso. Eu quero dizer para você, primeiramente você tem que pôr confiança em Deus e a direção em Deus, porque somente Ele que liberta, somente Ele que salva, somente Ele que usa o médico, somente Ele que usa para nossas vidas. Se nós largar Deus do lado e confiar no homem, confiar no dinheiro, no nosso próprio braço, nós não vamos a lugar nenhum. Essa mulher tem um exemplo para mim e para você. Ela confiou em tudo, mas não teve jeito. Ela ouviu falar de Jesus e ela foi diante dele e ela foi curada. Tinha um certo homem chamado Naamã, que está no 2 Reis, no capítulo 5. Um homem que era chefe do exército, que Deus até usou para ganhar, mas esse homem era leproso. Ele viu falar, ele chegou até a casa de Eliseu, Eliseu falou com ele: mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e aquele homem não queria mergulhar, ele saiu para ir embora, mas Deus usou o servo dele para falar com ele: não é tanta coisa que ele te pediu, porque você não pode fazer isso. Ele era meio cristudo, ele falou: não posso.
Quantas vezes que nós ouvimos uma palavra de um profeta, o profeta chega perto de mim e perto de você e profetiza, mas nós não damos a confiança. Ah, será? Não, nós temos que ouvir quando o profeta for falar, porque homens que sobem aqui, homens que profetizam aqui, são homens usados por Deus para profetizar sobre a minha vida e sua vida. Nós temos que andar na obediência dos nossos pastores. Quando esse homem obedeceu, que ele mergulhou 7 vezes e saiu limpo, com a pele sã. Quanto eu, mas você obedece a liderança. Quanto eu, mas você obedece uma voz profética. Eu e você somos curados da lepra que tem em nossas vidas espiritual. Quantas vezes nós estamos murmurando, mas hoje é uma noite que Deus vai tirar essa murmuração da tua boca e você vai glorificar e vai exaltar a Deus. Deus tem cura para mim e para você. Ele cura de todo tipo. Amém? Glória a Deus. E eu creio, eu quero estar passando para o pastor Haroldo. Assim como o pastor Haroldo disse que era noite de estar saindo da caverna. É noite de esperança. E é noite sim. Assim como essa mulher teve a esperança naquele dia. E ela foi curada. Crê somente que Jesus fará sobre a sua vida e minha vida. Amém? Quando o pôr o manto aqui que vem passar, não passa de qualquer maneira. Mas toca nele pela fé. Glória a Deus, eu glorifico e exalto a Deus por essa palavra do Senhor, porque vem dele. Eu passo para o pastor Haroldo.